O capítulo 25 do livro de 1 Samuel trata sobre a morte de Samuel e também a relação entre Davi e Abigail. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Texto sobre a morte de Samuel. Agora Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fossem deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. Davi ordenou a seus homens: Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: Vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu.
Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado como um desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas 2 mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então este foi o texto do capítulo 25 do livro de 1 Samuel. O capítulo 25 do livro de 1 Samuel trata sobre a morte de Samuel e também a relação entre Davi e Abigail. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Texto sobre a morte de Samuel. Agora Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fossem deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. Davi ordenou a seus homens: Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: Vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito
seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado como um desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas 2 mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então esse foi o texto do capítulo 25 do livro de 1 Samuel. O capítulo 25 do livro de 1 Samuel trata sobre a morte de Samuel e também a relação entre Davi e Abigail. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Texto sobre a morte de Samuel. Agora Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fossem deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou.
Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado como um desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas 2 mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então esse foi o texto do capítulo 25 do livro de 1 Samuel. O capítulo 25 do livro de 1 Samuel trata sobre a morte de Samuel e também a relação entre Davi e Abigail. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Texto sobre a morte de Samuel. Agora Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fossem deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma destas palavras. Davi ordenou a seus homens: Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: Vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou.
Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado como um desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas 2 mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então esse foi o texto do capítulo 25 do livro de 1 Samuel. O capítulo 25 do livro de 1 Samuel trata sobre a morte de Samuel e também a relação entre Davi e Abigail. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Texto sobre a morte de Samuel. Agora Davi e Abigail. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas, por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo não se perdeu nada que fossem deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como
como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado como um desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas 2 mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Então este foi o texto do capítulo 25 do livro de 1 Samuel.